Omagyanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Yad Kripatamaham Vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamyudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopalabhata Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam. Primeiro, hoje é dia de auspicioso dia de um dos nossos principais acharyas, Gaudiya Vedanta Acharya Baladev Vidyabhushan Mahashaya, vendo o Gita no comentário Swami Prabhupada. Na verdade, você vê o Gita como ele é, Bhagavad Gita como ele é, Swami Prabhupada, no começo está lá escrito, dedicado, baseado no comentário de Govinda Bhasya de Gaudiya Vedanta Acharya Baladev Vidyabhushan Mahashaya, que é esse Acharya, que era discípulo de Vishwanath Chakravarti Thakur e mestre de Jagannath Das Babaji Maharaj, que era um mestre de Bhaktivinoda Thakur, o grande Acharya da nossa Gaudiya Vaishnava Sampradaya, hoje é dia dele. Se não fosse ele, essa corrente Chaitanya Mahaprabhu tinha desaparecido desse mundo, ele que defendeu a legitimidade da adoração a Radha Krishna em Jaipur, quando houve uma discussão teológica em Jaipur. Auspicioso, por isso também de uma Vaishnava, também na linha de Chaitanya Mahaprabhu, chamada Ganga Mata Goswami, uma devota também associada à eterna de Chaitanya Mahaprabhu e Radha Krishna, e viveu em Jagannath Puri, que era devota de Radha Krishna, e é bem conhecida. Ela desejou tomar certa vez no dia desse dia, que é Ganga da Sahara, onde eles tomam banho no Ganges, ela desejou tomar banho no Ganges, mas como o Ganges fica longe de Puri, que é praia, não tem o Ganges, a própria Ganga dele foi até ela. Ela não pôde, como diz aqui, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Isso aconteceu com ela. Na verdade, ela é muito mais elevada que Maomé, né? Maomé não pode tocar a poeira dos pés de lótus de qualquer Vaishnava na linha de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Ganga Devi veio até ela. E quando passou, arrastou ela com a corrente muito forte e ela foi parar dentro do quarto de Jagannatha, no templo de Jagannatha. Esse lugar a gente visita lá, chama Ganga, lugar de Ganga Mata Goswami, Ganga Mata Kunda, tipo um lago foi formado por essa correnteza do Ganges. É um lago
Aí ela morava ali, tinha um templo ali, um pequeno templo ali onde ela praticava bhajana. E o Ganges veio na correnteza e levou ela. Ela foi carregada para dentro da onde Jagannatha ficava. No outro dia de manhã, era de noite. No outro dia de manhã, o Pujari abriu a porta do quarto de Jagannatha, que era fechada, trancada, ninguém pode entrar, e viu ela lá dentro. E aí reportou isso para o rei de Puri, que mandou prender ela, porque é proibido entrar, qualquer devoto ou pessoa entrar no quarto onde está Jagannatha, principalmente de noite. Só o Pujari tem acesso. Como ele viu ela lá dentro, não sabia a história, reportou para o rei e foi decretada a prisão dela. Naquela mesma noite, o próprio Jagannatha apareceu em sonho para o rei e falou para ele que era grande devota dele, que era não só para ele tirar ela da cadeia, mas para o rei tomar a iniciação dela. Aí o rei fez isso, se tornou discípulo dela, Gangamata Goswami, reconheceu e depois deu o dinheiro para construir o pequeno templo da deidade Shyamaroi, que tem até hoje, do lado desse lago, que é de água do Ganges. Quando o Ganges veio, tem esse lago lá até hoje. E do lado lá tem um pequeno templo, que essa deidade está lá até hoje, Shyamaroi, a Krishna Azul. Qualquer um pode ir lá visitar e ver essa deidade. Lá ela morou a vida inteira depois disso, performando bhajan e adorando essa deidade, que foi traga de Dwaraka por um devoto que não estava dando conta de adorar, e Krishna falou para ele levar essa deidade até Orissa, em Chetadam, Jagannath Puri Dham, e entregar para essa devota. Então o próprio Krishna pediu para esse devoto viajar e entregar essa deidade para ela, que ela ia adorar da maneira apropriada. Essa deidade está lá até hoje. O Ganges formou esse lago, está lá também, um do lado do outro até hoje. Qualquer um pode visitar. E hoje também é o dia dela. Por isso que esse dia auspicioso é o dia de Gangamata Goswami e Gaudiya Vedanta Acharya Baladevi de Abhushan Mahasaya, que são dois devotos puros, perfeitos na nossa linha, a Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Vamos lá, estimado Bhagavata, continuar aqui, canto 1, capítulo 3, falando no verso 16, falando sobre as diferentes manifestações de Vishnu. Shuranam udadhim mat tanatam mandarachalam dadre kamatarupena pristai kadashe vibhu. A 11ª manifestação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, Kurmavatar, Kurmadev, cujo casco serviu de pivô para a batida para a montanha Mandarachala, que estava sendo usada como batedeira pelos teístas e ateístas do universo. Significado? Eu começo a ler. É. Certa vez, tanto os teístas quanto os ateístas ocuparam-se em produzir néctar do mar, para que todos eles pudessem tornar-se imortais ao bebê-lo. Naquela ocasião, a montanha Mandarachala foi usada como batedeira, e o casco do Senhor Tartaruga, a encarnação de Deus, ficou sendo o ponto de apoio, o pivô da montanha na água do mar.
Isso aqui vocês devem ter visto Kurma Deva, Kurma Avatar, que é Vishnu, na forma de uma tartaruga. Vai descrever mais para frente no Srimad Bhagavatam detalhadamente. Certa vez, os semideuses desejaram que Vishnu ajudasse eles a extrair néctar do oceano, para que eles ficassem imortal, para que eles não perdessem ou não morressem na batalha contra os Asuras, falou aqui os ateístas, os demônios. E aí Kurma Deva tartaruga serviu de batedeira. Essa você vê até na Tailândia, se alguém botar aí visto ou Kurma em Thailand Airport, no aeroporto da Tailândia tem essa escultura gigantesca com o semideus de um lado, os demônios do outro, com a corda e Kurma, visto no tartaruga no centro. O casco serviu de batedeira, com a corda em volta, o semideus puxava de um lado, depois os demônios de outro. E assim, o casco ia fazendo assim, ó, ia batendo o oceano dessa maneira. E aí foi produzido primeiro o veneno, Shiva tomou o veneno, aí da boca dele foi caindo algumas gotas, e foi dessas gotas que os animais peçonhentos tomaram desse veneno, rala, veneno, cobras, escorpiões tomaram esse veneno, se tornaram venenosos por causa desse veneno. E depois que Shiva tomou, foi produzido néctar, o semideus ficar imortal. Quem fez isso, ajudou isso, foi essa encarnação Kurma-deva, tartaruga. Foi usada por eles para gerar néctar desse oceano. O semideus ficar sair ileso da batalha contra os demônios. Usado como batedeira e o casco da tartaruga. Por sendo ponto de apoio da montanha na água do oceano. Esse é Kurma Deva, 11º. Dúvida aí? Prabhu, fica com essa dúvida. Os demônios também estavam nessa produzindo, ajudando então a produzir o néctar? É que pareceu isso. Estava um de um lado e o outro de outro. Eles estavam batendo o oceano para gerar néctar. Mas os demônios não sabiam que eles iam ficar sem o néctar. Tanto quando Mohini Murti depois apareceu com pote de néctar, o demônio Rahu viu que Mohini ia distribuir só para os semideuses e trocou a forma dele para uma forma de semideus. E aí Mohini deu para ele, e quando ele tomou aqui, os semideus perceberam, ela também percebeu que era Rahu. E aí rápido, Vishnu, que era Mohini, cortou a cabeça dele, para o néctar não descer para o coração. Ou seja, para ele não ficar imortal. Da cabeça dele formou o planeta Rahu, que é o que causa o eclipse. E o corpo, que é sem cabeça, o planeta Ketu, que aqui no Ocidente chama de South Node, ou seja, nódulo do sul, nódulo sul e nódulo do norte, aqui eles dão esse nome. Na verdade, chama Rahu e Ketu. Surgiu daí. E aí foi distribuído só para os semideus, esse néctar. Foi tipo os semideus enganaram os demônios nisso. Só eles que tomaram, na verdade. E por isso que Rahu é inimigo
revoltado com isso, ele sempre tenta, de tempos em tempos, ele tampa a luz do sol ou da lua. Por esse motivo, ele é inimigo do semideus. Só que ele não pode ficar muito tempo, no máximo 4, 5 horas, porque ele sabe que se ficar mais do que isso, o Vishnu vem. E aí é problema para ele. Isso é que causa o eclipse para Rahu. Mas foi distribuído só para os semideuses. Vishnu, ele sempre vem para quê? Para favorecer os devotos ou semideuses e aniquilar os demônios. Sempre quando o Vishnu descende, a razão externa é essa. Os semideuses estão em disputa com os demônios ficam mais, de alguma forma, mais poderosos, e os semideuses oram para Vishnu para proteger. E aí Vishnu aparece, como Vamana, Nishinra, Kalki, Varaha, Kurma, Matsya, sempre assim. Sempre assim. Por isso, por esse motivo que ele igual fala no Gita, para proteger os devotos, para aniquilar os demoníacos, eu apareço. Krishna fala. O verso do Gita. É 17. Aí vai falar aqui sobre essa Mohini Murti. Próximo. Damvantaram dvadasamam trayodasamam evacha apayayat suramanyam mohinyam mohayam striya. Na 12ª manifestação, o Senhor apareceu como Damvantari, e na 13ª ele enfeitiçou os ateístas através de sua beleza deslumbrante de uma mulher, que é Mohini Murti, e deu néctar para os semideuses beberem. Ou seja, enquanto os demônios ficavam apreciando a beleza de Mohini, ela dava o néctar para os semideuses beberem. Ela apareceu nessa forma de mulher por esse motivo. Depois que foi produzido o néctar, essa forma Mohini Devi ou Mohini Murti, que era Vishnu também. Dhanvantari, que é uma forma de médico transcendental de Vishnu. 18. Chaturdasham Narasimham Vibhradaitendram Urjitam Dadara Karajai Urav Erakam Katakrijata. Lalita, pode ler aí. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nishinra e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Nishinra, vocês conhecem? Veio para aniquilar Hiranyakashipu, proteger devoto para lá. 19. Panchadasam Bhammanakam Kritvagad Advaram Bale Padatrayam Yacha Manaha Prachaditstus Tripistapam. Pode ler aí mais um.
Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de Brahmana anão, Vamana, De um Brahmana anão, Brahmana dele. e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaj Bali. Embora desejasse de coração recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 passos de terra. Significado: o Deus Todo-Poderoso pode conceder a qualquer um o reino do universo, a partir de um pequeno começo, e similarmente pode tomar o reino do universo sob a alegação de medingar um pequeno pedaço de terra. Vamana Dev, a partir de um pequeno começo, ele pediu só 3 passos de terra, mas Deus é onipotente, com um passo ele cobriu a terra inteira, com o segundo ele cobriu todos os planetas do universo, e ainda faltou o terceiro, e aí Bali Maharaj deixou a cabeça dele para ele dar o terceiro passo, rendeu tudo a Krishna, a Vishnu, Vamanadeva. Ele é um exemplo de Sharanagati, Atmaniveda, render tudo ao Senhor, Bali Maharaj, que era neto de Prahlada Maharaj, e assim Vishnu devolveu os planetas celestiais para os semideuses, dessa maneira. Ele pediu 3 passos de terra, só que o passo dele é gigantesco, né? Foi assim que ele devolveu os planetas para os semideuses e, ao mesmo tempo, deu um planeta para Pali Maharaj viver, Bila Swarga, intraterreno, que é até mais opulento do que o dos semideuses. Atala, Vitala, Sutala, Louca, que chama. Aí rendeu tudo. E Vamanadeva devolveu o reino celestial, os semideuses, e o reino da terra para os devotos. Essa é a 15ª. Verso 20. Avatari Sodasame Pashyam Brahma Druho Nipam Trisapta Kritva Kupito Nikhatram Akaram Mahim. Júlio vai ler? Não, Prabhu, não vou conseguir ler. Então, vamos. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Bhrugupati, Brigupati. aniquilou a classe administrativa kshatras 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os brahmanas, a classe inteligente. Significado. Brigupati é o mesmo outro nome de Parashurama. Aniquilou a classe administrativa, ou seja, dos kshatras 21 vezes, 21 geração de reis da terra, ele foi matando de uma a uma. Não era um rei que ele ia matando gerações e gerações, pares e vários da terra inteira, 21 gerações ele. 21 vezes. Por causa de uma atrocidade que um desses reis cometeu com o pai dele, que era Brahma. Significado. É de se esperar que os kshatras, ou a classe administrativa de homens, governem o planeta sob a orientação da classe de homens inteligentes, que orientam os governantes de acordo com as normas dos Shastras, ou os livros de conhecimento revelado.
Os governantes executam a administração de acordo com essa orientação. Sempre que há Isso é o governo ideal da sociedade que as escrituras falam. Você vê, isso tá hoje, quem age assim é o Irã. O Irã é dessa forma, os eruditos se reúnem e eles que decidem as leis. O presidente é administrativo, mas ele não pode tomar nenhuma decisão a não ser que esses eruditos aprovem. Eles dão a palavra. Então, no Irã é assim, e na Índia, de certa forma, também é assim. Você vê, tem um mod que entende alguma coisa, mas que é presidente, mas vários ministros deles, tem um também que é Adiyogi, por exemplo, ele é Brahmana e Brahmachari, que faz parte também do governo dele. Não, então, na Índia, parcialmente é desse jeito, e no Irã é totalmente desse jeito. Às vezes aconselha isso. Esse é o tipo ideal de sociedade, onde os eruditos e intelectuais das escrituras, eles ajudam o rei a fazer as melhores decisões de acordo com as escrituras. Os governantes executam a administração de acordo com essas orientações. Esse é o sistema ideal. Sempre que há desobediência por parte dos kshatriyas ou a classe administrativa contra as ordens dos eruditos e inteligentes brahmanas, os administradores são removidos à força dos postos e substituídos por uma administração melhor. Se esses reis agem contra a ordem desses eruditos, eles devem ser depostos à força, porque não é qualificado para ser rei. Então, isso que aconteceu, essa manifestação de Vishnu veio por isso. Esses reis estavam agindo contra os brahmanas, e aí Parashurama veio e aniquilou 21 gerações desses reis. Brigupati, Parashurama. Ele tem na canção de Adeu Goswami, esse é um dos 10 principais Dasa Avatar. Keshavadrita, Brigupati Rupa, Jaya Jaya, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Brigupati Parashurama. Alguém aí, alguma coisa? Prabhu, desculpa, foi no verso anterior, no 19, por que os homens e os semideuses tinham perdido os reinos? Mas às vezes os demônios ficam mais poderosos, principalmente porque às vezes os semideuses ficam orgulhosos. Aí eles perdem devoção e os raças dos demônios ficam mais poderosos no mundo material. É igual na Índia, por exemplo. Por que o sistema de caça decaiu? Porque os brahmanas se corromperam. O principal é isso. Ficaram orgulhosos da casta e começaram até a corromper as escrituras para se impor sobre as outras castas. Por esse motivo é que os reis se tornaram budistas. Então, isso mesma coisa. Quando eles se tornam orgulhosos, eles perdem devoção automaticamente. E a outra, igual hoje. Hoje em dia, pessoas demoníacas tomaram quase o mundo inteiro. A mesma coisa, né? Quando acontece isso, os demônios ficam mais poderosos. Igual nessa era. Agora, pessoas demoníacas tomaram o mundo. Aí, no final, quando piorar mais, Kalki vem. Kalki Avatar vem e aniquila eles.
É isso. Primeiro, o lado bom enfraquece e automaticamente o ruim toma conta. Aí se tiver um bom e ter força espiritual, ele não toma conta. Você vê no Irã, por exemplo, é um país pequeno, mas com muita força, mantém firme. Já tem 50 anos, ele se mantém firme, sem nenhuma influência externa, e apesar de pequeno e pouco dinheiro, eles conseguem se manter, com muitas ameaças, ainda assim, tão firme. O segredo é a força espiritual e humildade, né? Se perde isso, enfraquece. Alguém se sente orgulhoso por alguma coisa, automaticamente ele fica fraco. Os judeus, por exemplo, os brahmanes de casta, eles ficaram fracos hoje por esse mesmo motivo, orgulho. 21. Tata saptadashe jata satyavatyam parasharat chakriveda tarosakha istapunso ipamedasaha. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo Shri Vyasadeva, apareceu no ventre de Satyavati. Peraí. Através. Volta aí com a vírgula aí. Que ficou junto. Depois Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo Shri Vyasadeva, Bom, peraí, apareceu tem vírgula aí. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Shri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati. Através desse Parasharamuni, de Parasharamuni. e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Significado. Originalmente, o Veda é um, mas Srila Vyasadeva dividiu o Veda original em 4, a saber, Sama, Yajur, Rig Veda, Atha Veda, e então eles Rig, Atharva e Atharva. E então, eles foram novamente explicados em diferentes ramos, como os Puranas e o Mahabharata. A linguagem e o tema védico são muito difíceis para homens comuns. Quem os entende são os brahmanas altamente inteligentes e autorrealizados. Mas a atual era de Kali é cheia de homens ignorantes. Mesmo aqueles que nascem de um pai brahmana são, na era atual, nada melhores que os Shudras ou as mulheres. Os homens, 2 vezes nascidos, a saber, os brahmanas, os kshatras e os vaixas, devem submeter-se a um processo purificatório cultural conhecido como samskara. Mas por causa da má influência da era atual, os assim chamados membros das famílias de brahmanas e outras de ordem elevada já não são altamente cultos. Eles são chamados de... não lembro aqui. Dvijabandos. De diabandos, ou amigos e membros familiares das 2 vezes nascidos. Mas esses Dvijabandos classificam-se entre os Shudras e as mulheres. Srila
Vyasadeva dividiu os Vedas em vários ramos e sub-ramos, para o benefício das classes menos inteligentes, como os Dvijas bandos, Shudras e mulheres. Você vê, Swami Prabhupada fala aqui, nessa era de Kali, os Brahmas já não são mais qualificados, eles são também Shudras, ou seja, da classe menos inteligente. Na verdade, tem um verso que Swami Prabhupada sempre fala, Kalo Shudra Sambhavat. Nessa era de Kali, o mundo inteiro, quase todo mundo é Shudra, de classe baixa. Quase todo mundo bebe, come carne, faz sexo fora do casamento, quase todo mundo é Shudra, até mesmo Brahmanas. Isso o Swami Prabhupada falou aqui, ó. Por causa da má influência dessa era atual. Eles também, esses Brahmanas, também são classificados, também são Shudras. Aqueles que nascem de pai Brahma também, nessa era, são Shudras. Essa era quase todo mundo é Shudra. Mas, através da prática, a gente pode se elevar ou entrar na escola de Brahma, mesmo não nascendo de pai ou mãe Brahma. Então, essa foi a revolta dos Brahmanas de caça com a pregação de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e também de Swami Prabhupada no Ocidente, porque eles não aceitavam que Srila Saraswati Thakur desse cordão de Brahmana para aqueles que não nasceram de pai Brahmana. Só que isso é aprovado pelas escrituras. Então, Krishna fala no Gita, Chaturvarnam Mayashistam Guna Karma Bignasaya. A classe deve ser determinada pela ação e mentalidade do indivíduo e não pela progênie, não pelo pai, pela família. Mas, orgulhosos da linhagem familiar, esses brahmanas ficaram revoltados a ponto de armarem para matar Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur em Navadvipa. Foi quando Keshav Goswami salvou a vida dele, num episódio famoso que ocorreu lá. Tentaram matar ele em Puri, depois tentaram matar ele em Navadvipa, por esse motivo, esses mesmos brahmanas. Você vê os judeus hoje também orgulhosos, porque na Bíblia eles foram dados alguma importância, até hoje eles são orgulhosos por isso. E qual que é o resultado? Eles se tornam as pessoas mais degradadas, por esse motivo. E ficam irados quando alguém fala que Jesus é mensageiro de Deus. Fica extremamente nervoso com isso. Eles se tornam ofensores. A esses brahmas de hoje em dia, de família de brahmas, eles não são reais brahmas. Tem que ser de acordo com Daiva Varnashram Dharma, o verdadeiro Varnashram, a pessoa deve ter qualidade de brahmana, não nascer filho de brahmana. Esse de nascer filho de Brahmana foi imposto, ou foi corrompido por esses Brahmanas de caça, que fala que simplesmente por nascer de pai Brahma, ele se torna Brahma. Mas isso é contrariado pelas próprias escrituras. As escrituras nunca falaram isso. Simplesmente por nascer de Brahma, a pessoa é considerada Brahma, não. Ela deve ter a mentalidade e as ações de um Brahma. Nessa era de Kali, quase todo mundo é Shudra, mas a gente deve, através da prática, tentar se tornar um verdadeiro Brahma, mesmo não nascer em família de Brahma. Na verdade, muitas vezes é até melhor não nascer em família de Brahma, porque aí não vem orgulho. A gente sabe que é caído, não tem nada de se orgulhar. Alguma coisa aí? Prabhu, eu tenho uma dúvida. Quando ele cita que as mulheres são como Shudras, Está falando que materialmente falando, no geral, as mulheres são menos inteligentes, mas não está falando espiritualmente.
Espiritualmente não existe mulher ou homem, mas materialmente é assim, geralmente. Em termos materiais, geralmente considerando, as mulheres são menos inteligentes que os homens. Isso é provável, é só ver quantos intelectuais, quantos cientistas, inventores, homens existem, quantas mulheres. Só ver isso que vai ver que isso é científico. Quantos filósofos homens, quantos filósofos mulheres? Quantos inventores homens, quantos inventores mulheres? Quantos cientistas homens, quantos cientistas mulheres? Mas isso é material, isso não é espiritual. Materialmente falando é assim. Mas espiritualmente não. Espiritualmente, na verdade, as golpes que são vaqueiras são as mais inteligentes. Espiritualmente falando. Então, espiritualmente falando, ninguém é homem, ninguém é mulher. Mas materialmente, de acordo com Varnashram, as mulheres são consideradas menos inteligentes. Então, as mulheres, se a gente for pensar nesse sistema Varnashram, todas as mulheres são Shudras? Não, elas são equivalentes a Shudra, não significa que elas são Shudras. Existem mulheres brahmanes. Se a mulher pratica Bhakti, é iniciada por um real guru, ela não é Shudra, ela é brahmana. Vai ser de acordo com a qualidade dela. Isso aqui está falando no geral, entendeu? Mas depende de cada um. Depende, a mulher pode adquirir, ela pode ser brahmana. Anushuya, por exemplo, Anushuya Devi era brahmana. Era esposa de Brahmana e ela era brahmana. A Ganga Mata Goswami, que falou aqui, ela era brahmana. Não só brahmana, ela era mais que brahmana, Vaishnava. Vaishnava. A ponto de o rei, que era Kshatriya, e Vaishnava ter sido ordenado, ele não foi aconselhado, foi ordenado por Jagannatha a receber a iniciação dela, por exemplo. Então são duas coisas. Uma é para só ordem social. Na ordem social funciona de um jeito, mas na espiritual, de outro. A gente deve dar ênfase para espiritual e nas coisas social deve manter a ordem social. Mas a ênfase é para o espiritual. Espiritualmente falando, não existe diferença. Uma mulher pode ser grande devota, um homem pode ser péssimo devoto. E esse mesmo homem péssimo devoto, no social ele pode ter uma posição elevada, e essa mesma grande devota, no social ela pode ter uma posição baixa, por exemplo. Quem que vai ser mais respeitado por um devoto? A mulher, nesse caso. Então são duas coisas aí. Existe Varnashram Dharma, ordem social e sacerdotal. Duas coisas. Espiritualmente falando, ninguém é homem, ninguém é mulher, na verdade. E na ordem social existe deveres de mulher e deveres de homem. Isso aqui que ele falou é de acordo com o social, Shudras e mulheres de acordo com o social só, não é no espiritual. Muita gente não entende Swami Prabhupada e até critica ele por falar isso, é porque não compreende a filosofia dos Vedas. Por ignorância. Fala Swami Prabhupada, hoje em dia tem essa... É até crime, eu acho, né? No Brasil, não sei. Falar, não sei se é xenofobia que eles falam. Não sei se entra nisso. Não sei o nome, mas Eu não sei também, acho que não. Não sei, em relação às acho que tem um mulheres. nome. Tem alguma coisa relacionada às mulheres. Se falar isso, provavelmente dá até cadeia, mas isso é a realidade científica dos Vedas. Ninguém pode mudar isso. É a realidade científica. Por não compreender a ciência dos Vedas, aí as pessoas criticam o Swami Prabhupada por algumas declarações dessas.
também por não entender, saber diferenciar ordem social e qualidades materiais, qualidades individuais para qualidades espirituais. Várias vezes o Swami Prabhupada falou que tanto a mulher quanto o homem pode se tornar grande devoto. E que, na verdade, as melhores devotas de Deus é mulher. São as gopis. Ninguém supera elas. Elas são mulher. Então aí, por que que os homens também não ficam nervosos com isso? Se fosse assim, fosse ir para a mesma balança, os homens iam ficar nervosos quando falar, os homens são pior. Aí não tem isso. O homem não fica nervoso, a gente não fica nervoso quando os Vedas e as escrituras falam que as melhores devotas são mulheres. A gente aceita porque é verdade. Tem prova nas escrituras. Os melhores devotos de Deus é mulher. Qual é o problema? Mas nesse mundo, mas no mundo material, não sei se tem, na verdade é uma pergunta. Existe o templo onde tem mulheres e elas podem se tornar, assim, Vaishnavas ou não? A gente acabou de, não sei se você estava no começo, hoje é Eu dia de entrei um pouco Baladev, atrasada. hoje é dia de Baladev Vidyabhusana e de Ganga Mata Goswami. Foi uma grande devota pura. Hoje é dia dos dois. A nossa linha tem várias devotas puras, Vaishnavas. Janava Devi, Vasuda Devi, Ganga Mata Goswami, várias e várias devotas puras, Naren Chaitanya Mahaprabhu. A esposa de Srivas Pandit, Sita Thakurani, esposa de Advaita Acharya, própria esposa de Chaitanya Mahaprabhu, Lakshmi Priya, Vishnu Priya, Satimata, várias e várias. Não existe isso nas correntes espirituais de homem e mulher. As melhores devotas são mulheres. Então, se alguém fala isso, é por desconhecimento das escrituras védicas. Existem coisas materiais só. Por exemplo, o Haridas Thakur nasceu em família de Shudra, que também é considerado baixo. Por esse motivo, ele não entrava no templo de Jagannath Puri, porque ele tinha nascido na família de Shudra. Mas, ao mesmo tempo, ele era Vaishnava. Quem levava para a sala do templo de Jagannath, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Senhor Supremo, levava para ele. Então, quando ele chegava na Assembleia Vaishnava, ele era servido antes dos Brahmanas, porque ele não era Brahmana de família, mas ele era mais do que Brahmana, Vaishnava. Ele era de família Shudra, mas ele era mais do que Brahmana. Mulher, mesma coisa. Se Janavadevi, que era mulher, chegasse numa Assembleia Vaishnava, na verdade, depois dos Goswamis, a chefe dos Vaishnavas era Janavadevi. Se ela chegasse na Assembleia, a primeira a ser servida era ela. Então eles não iam ficar pensando, ela é mulher, não. Ele ia falar, ela é a melhor devota do local, deve ser servida primeiro. Então, é assim que funciona a devoto ver dessa forma. Se alguém critica, é por ignorância, por não entender essas concepções. Aí comete Vaishnava parada, ofensa ao Vaishnava, no caso Swami Prabhupada, e aí vai para o inferno. Fala disso. Pela ignorância. Deve saber que tudo que é falado aqui é científico. É a verdade. Os Vedas é verdade. Veda quer dizer conhecimento científico, verdadeiro. A mente da pessoa pode achar uma coisa, mas a mente é falha. Errar é humano. A mente mente. A mente não está sempre certa, mas Deus está sempre certo e os sábios também. Então deve ter muito cuidado nisso.
E se alguém pratica vida espiritual, ele não vai ficar preocupado com isso. Ah, nasci numa família de Shudra, São Prabhupada falando que Shudra é ruim, às vezes fala que Shudra é ruim. Ele não vai ficar preocupado com isso, porque ele sabe que ele é alma espiritual. E nada externo afeta. Ah, eu tô no corpo de uma mulher, vai ser difícil. Ela não vai pensar isso. Ela não vai pensar isso. Se ela tiver um mínimo de progresso espiritual, mentalidade espiritual, ela não vai ficar pensando, ah, eu sou isso, não dá para praticar, não. Ela vai entender que isso são concepções externas, que a alma é igual para todos, que ela pode desenvolver amor por Deus, seja em qual condição física ou corpórea, ou seja o que for externo que for. É questão do mínimo de compreensão da coisa. 22. Naradeva Tamapana Purakarya Shikirshaya Samudra Nigrahadini Chakravidyani Yata Param. Quem é? Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como Rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o rei ateísta Ravana, que estava do outro lado do mar. Significado: a personalidade de Deus, Shri Rama, assumiu a forma de um ser humano e apareceu na Terra com o propósito de fazer certo trabalho do agrado dos semideuses, ou as personalidades administrativas para manter a ordem do universo. Às vezes, grandes demônios e ateístas como Ravana, Hiranyakashipu e muitos outros tornam-se muito famosos devido ao avanço da civilização material, com a ajuda da ciência material e outras atividades, dentro de um espírito de desafio à ordem estabelecida pelo Senhor. Por exemplo, a tentativa de voar a outros planetas por meios materiais é um desafio à ordem estabelecida. As condições de cada planeta são diferentes, e diferentes classes de seres humanos são ali acomodadas para diferentes propósitos, mencionados nos códigos do Senhor. Porém, inflados pelo mínimo sucesso em avanço material, às vezes os materialistas ímpios desafiam a existência de Deus. Ravana era um deles, e queria enviar homens ordinários ao planeta de Indra, céu, através de meios materiais, sem levar em conta as qualificações necessárias. Ele queria construir uma escadaria que chegasse diretamente ao planeta celestial, para que as pessoas não precisassem submeter-se à rotina de trabalho piedoso necessária para entrar naquele planeta. Ele também queria executar outros atos contra o governo estabelecido do Senhor. Ele chegou mesmo a desafiar a autoridade de Shri Rama, a personalidade de Deus, e raptou sua esposa, Sita. Aí eu vou ter que parar. O Miguel tá chorando. Tá, vai lá, Lali. É claro. E aí? É claro que o Senhor Rama viera castigar esse ateísta, respondendo à prece e desejo dos semideuses. Ele, portanto, aceitou o desafio de Ravana, e toda esta atividade é o tema do Ramayana. Porque o Senhor Ramachandra era a personalidade de Deus, ele manifestou atividades sobre-humanas, que nenhum ser humano, incluindo materialmente avançado
Ravana poderia executar. O senhor Ramachandra abriu uma estrada real no Oceano Índico, com pedras que flutuavam na água. Os cientistas modernos têm pesquisado na área da antigravidade, mas não foram capazes de produzir antigravidade em lugar algum. Mas porque a antigravidade é uma criação do Senhor, pela qual ele pode fazer planetas gigantescos voar e flutuarem no ar, ele fez com que as pedras, mesmo nessa terra, ficassem sem peso, e preparou uma ponte de pedras no mar, sem nenhum pilar de apoio. Esta é a manifestação do poder de Deus. 18ª, Bhagavan Sri Ram. Hoje em dia é a mesma coisa, eles tentam construir foguete para morar em Marte, sem precisar praticar atividades apropriadas para morar lá. Mas são comparados com Ravana. É a mesma coisa. Devido ao materialismo, desafia a ordem estabelecida. No final, Vishnu vai aparecer para eles como a morte personificada e acontecer igual aconteceu com Ravana. Também queria construir uma escada, chegar aos planetas celestiais sem realizar as atividades apropriadas para ir para lá. Ou seja, ir para lá à força, né? Então, a gente continua. Pergunta aí alguém antes de cantar. Minha Júlia quer cantar? Posso cantar, Prabhu? É uns 4, 5 Mahamantra, depois Haribol. Ok. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Nahika Giridhar Shri Radha Vinod Vihar Shri Radha Nayana Na Shri Radha Govind Ki Jai Jai. Prabhupada Padma Vishnu Parshava Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Parshava Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Shri Ganga Mata Goswamini Ki Jai Gaudiya Vedanta Acharya Baladevi Jabhushan Mahasaya Ki Jai Jai. Guru Gurvaha Ki Jai Sadgoswami Prabhu Ki Jai Panchatattvamakshi Hari Ki Jai Jai. Navadvip Dham Ki Jai Jai. Vrindavan Dham Ki Jai Srimad Bhagavat Mahapuran Ki Jai Shri Ved Vyas Muni Ki Jai Shri Jai. Bhagavan Simhadev Jai Bhakta Pravas Pal Maharaj Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Jai. Patit Pavan Shri Nityananda Prabhu Ki Jai Todas as gauras devotas Ki Jai Shri Ganga Das Sahara Ki Jai Jai. Shri Harinam Sankirtana Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Haribo, boa noite. Boa noite.